Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A aula de hoje é resolução de problemas com adição e subtração. Vamos observar a expressão a mais. Dá ideia de quê? De adição ou de subtração? Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que você entenda a resolver problema com ideias de adição e subtração. Nesse caso, nós vamos estudar a expressão a mais. Vamos observar essa situação problema. Vamos ler comigo. Pedro e Marcos gostam de colecionar figurinhas. Marcos tinha 1820 figurinhas, Pedro tinha 1980 figurinhas a mais que Marcos. Durante o jogo, Pedro ganhou 520 e perdeu 380 figurinhas. Marcos ganhou 180 e perdeu 230 figurinhas. Com quantas figurinhas cada um ficou? Compreendendo e resolvendo problema. Primeiro, nós temos que organizar o pensamento. Pedro e Marcos possuem o mesmo número de figurinhas? Pergunto a você. O que quer dizer a expressão a mais no problema? E o que aconteceu durante o jogo? O que a pergunta está pedindo? Ao ler o problema mais de uma vez, nós vamos organizar por pessoas. Nós temos duas pessoas envolvidas nessa situação problema: Marcos e Pedro. No problema, fala que Marcos tinha 1820 figurinhas. Organizamos aqui. E Pedro tinha 1980 figurinhas a mais que Marcos. Veja só, vamos organizar a conta de Marcos primeiro. Marcos tinha 1820, ganhou 180, só que ele perdeu 230. Então, aqui, nós precisamos somar o que ele tinha com o que ele ganhou. Somamos. Depois, nós vamos subtrair com o resultado de 1820 mais 180. Faz aí no seu caderno para ver se você acha o resultado. Então, aqui teremos o total de Marcos. Vamos ver agora a situação de Pedro. Pedro, ele tinha 1820 figurinhas a mais que Marcos. O autor da questão aqui não falou quanto Pedro tinha, ele só deu a pista, ele só disse uma pista, que ele tem a mais. Quanto a mais? 1980. Para saber o total de Pedro, eu preciso somar a quantidade de Marcos, que Marcos tinha, mais a quantidade de Pedro, do a mais de Pedro, para eu saber quanto Pedro tem. Então, somando 1980 mais 1820, faz aí para ver o resultado, eu vou obter um resultado aqui. Esse resultado eu vou somar com o quê? Com os ganhos de Pedro. Pedro ganhou 520. Nós colocamos o resultado aí. Comenta aí se você já descobriu. E aqui, com o resultado total dos ganhos, eu vou subtrair por 380, porque aqui ele perdeu 380 figurinhas. E com isso eu vou obter o total de Pedro, o total que Pedro ficou no final do jogo, da partida, ok? Então, aqui você daria o resultado, porque a pergunta é qual? Com quantas figurinhas cada um ficou? Marcos ficou com, localizar aqui o total, figurinhas. E Pedro ficou com tantas figurinhas. Descobre o resultado, comenta aí embaixo nos comentários. Então, entendemos que a expressão a mais aqui dá a ideia de adição, pois não foi dado o total que Pedro tinha no início da partida. Ele só contou que ele tinha a mais que Marcos. Por isso, somamos. Situação problema número 2, utilizando a expressão a mais também. Vamos ver se vai dar ideia de adição ou de subtração. Luzia tem R$185. Laís tem R$257. A pergunta é: quanto Laís tem a mais que Luzia? Então, vamos lá. Observando aqui, organizando o problema. O valor de Luzia é R$185.
o valor de Laís é R$ 257. Nesse caso, a expressão a mais dá a ideia de subtração, para descobrir quanto Laís tem a mais que Luzia, porque aqui foi dado já o total das duas, só que ele quer saber quanto Laís tem a mais. Diferente daqui de Pedro e Marcos, que ele não diz quanto Pedro tinha, ele só fala que ele tem a mais, ele já fala o quanto ele tem a mais. E aqui eu preciso saber quanto o a mais de Laís. Então, aprendemos o que hoje? A expressão a mais, entre aspas, como está aí, nas situações problema, depende do contexto. Que contexto? Se o autor da questão já mostra o total, a operação será de subtração. Mas se o autor, em outro caso, no problema, não for dado o total, a operação será de adição. Entenderam? Eu espero que sim, que ajude vocês a resolver situações, problemas e observar o contexto da expressão a mais nas situações problemas. Até a próxima aula, se inscreva, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Tchau!